mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre as universidades. A Associação Comercial fez parte da criação da UFRJ, hoje o UFRJ, e essa reconexão com maior fluidez precisa acontecer. Estamos aqui com o professor Roberto Rodrigues, que é o reitor da Universidade Rural do Rio de Janeiro e presidente do Fórum de Reitores, que é o FRIPERJ. Então vem com a gente que vai ser bacana. Roberto Rodrigues, sabe que você tem o nome do meu tio, meu padrinho, que é Roberto Rodrigues também. Roberto, conta pra gente o que o Fórum está fazendo, quais são os objetivos desse Fórum. Fala um pouco pra gente. Ricardo, muito obrigado primeiro pelo convite, uma satisfação estar aqui na Associação Comercial, ter as instituições públicas de ensino superior do Rio de Janeiro dialogando com toda a sociedade civil, é um passo que a gente precisa retomar e retomar com muito diálogo, mas também com muita proposição de construção. Como você colocou aí, a Universidade do Brasil, né, e depois agora o UFRJ, surge da sociedade civil e cabe a gente reconectar, se teve algum momento em que perdemos isso, reconectar esse diálogo. E o Fórum de Reitores das Instituições Públicas do Estado do Rio de Janeiro, ele surge final de 2022, num momento ali de transição de governo. Foi um momento em que as instituições públicas de ensino superior elas sofreram muito ataque ideológico e havia uma necessidade nossa de defesa própria, de se reorganizar. Então, nos reorganizamos, dialogamos entre nós e entendemos que formar um fórum dessas instituições seria muito importante, mas não apenas para pautas de interesse das instituições, mas também dialogar com a sociedade civil e mostrar para a sociedade civil que as instituições públicas elas construíram muito no passado, pensaram, ajudaram a pensar o desenvolvimento do país, constroem no presente e vão construir no futuro, porque são equipamentos do nosso Estado, pago pela sociedade, para pensar, formar e levar esse pensamento, essa formação para a sociedade novamente. Então, as instituições públicas elas estão aqui, fazem parte, eu quero deixar em destaque, fazem parte do FRIPERJ, não só as universidades, são as 4 universidades federais, a Rural, a UFRJ, a Unirio e a UF, as 2 estaduais, a UERJ e a UENF, os 2 institutos federais, o Fluminense e o do Rio de Janeiro, o Cefet e o Colégio Pedro II. Então, são instituições renomadas, históricas do nosso Estado, outras mais recentes, mas que agora juntamos para poder desenvolver, defender os nossos interesses também, mas principalmente ajudar a pensar o Estado do Rio de Janeiro, e é onde nós estamos agora com o principal programa que temos. Você sabe, Roberto, eu estou lembrando aqui, Dom Pedro II gostava de ir às universidades, ia ao Colégio Dom Pedro e participar das aulas e até discutir. Sim. Porque acabava que muitos temas ele sabia mais do que os próprios professores. E isso, naquele momento, eu acho que foi de extrema relevância, porque você tinha numa pessoa, num líder, uma referência de estudar, de aprender, de buscar informação. Acho que tem faltado um pouco isso hoje no país e acho que é o momento da gente recuperar ou de construir, se algum dia teve, reconstruir isso. Essa aproximação com as universidades é fundamental. O conhecimento passa pela universidade, o desenvolvimento de negócios, de soluções inovadoras passa. É só a gente olhar para a COP, é para a gente olhar para várias ações que são feitas na universidade e que podem vir para a nossa sociedade. Nós temos que estimular os alunos a buscarem o mestrado, o doutorado, o pós-doc, porque
mas conectando ele a uma empresa, a um negócio. Eu acho que isso é muito importante, porque ele vai ter o resultado daquilo que ele estudou se transformando em remuneração para ele, em impacto positivo na sociedade. Conta para a gente um pouquinho como é que vocês têm pensado essa questão. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que conectar com o setor privado, com o setor público. A universidade ela é justamente para isso. É formação, como eu falei, é transformação de vida, principalmente dos jovens que saem do ensino médio e vão sair da universidade já adultos, com as suas profissões formadas, e para as diversas profissões que existem. Então, a conexão ela é diversa com a sociedade, seja tanto para o setor público quanto para o setor privado. Essa conexão tem que ter. Na nossa Constituição é estabelecido que para as universidades, especificamente, é indissociável 3 linhas: o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a universidade, nesse processo de formação desses alunos, durante seus 5 anos, em média, que os alunos passam dentro da universidade pública, ele tem que viver toda essa experiência para sair dentro do processo de sua formação com essa ampla gama de conhecimento. Então, as universidades, elas fazem esse processo, os institutos federais fazem esse processo, só que de uma forma mais tecnóloga, mais direta, mais de formação, mas o nosso passo é esse. E juntar esse interesse, o interesse público, que são as instituições públicas, com o desenvolvimento do Estado, do país, é o que nós todos desejamos. E aí, como você fala, uma reconexão, há uma necessidade nossa, e há uma necessidade, na nossa percepção, de toda a sociedade civil, de que a gente bote o pé no chão, nesse momento, a gente consiga nos reequilibrarmos novamente e pensarmos de forma racional. Por isso é que vem aí a proposta principal do FRIPERJ, que é uma política de pesquisa permanente sobre o Estado do Rio de Janeiro. Entendemos que o Estado do Rio de Janeiro, aí numa avaliação de diálogo com alguns pesquisadores que pensam o Estado do Rio de Janeiro, que nós temos uma crise institucional estabelecida no Rio de Janeiro, e essa crise institucional precisa ser superada, não só superada, mas com proposição de políticas e pesquisas que possam pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E aí a principal proposta que a gente tem hoje é a criação desse programa de pesquisa de política. E como é que está funcionando, de pesquisa? E como é que está funcionando esse programa? Nós pegamos um representante doutor de cada uma dessas 10 instituições, estamos nos reunindo constantemente, uma vez por mês. Começamos a primeira reunião no mês passado, né? Foi lançado mês passado, já tivemos a primeira reunião, semana retrasada, se não me engano, e estamos sistematizando dentro das nossas instituições tudo aquilo que temos de pesquisa no Estado do Rio de Janeiro. Em novembro vamos lançar um primeiro evento, agregando diversos temas que serão debatidos por essa linha de pesquisa, que já vamos vir com alguma coisa sistematizada das nossas instituições, aquilo que pesquisamos em nossas instituições. A gente sempre trabalha com não é meia culpa, né, mas uma percepção de que o Rio de Janeiro, por ter sido capital durante muito tempo, as nossas universidades têm pensado muito o Brasil, e isso contribuiu muito, nos ajudou a desenvolver muito, mas pouco, de forma sistematizada e organizada, o Estado do Rio de Janeiro. E isso é um problema nosso, né, do Rio de Janeiro. A gente pensa Brasil e não pensa o nosso quintal. Exato. E talvez pelo perfil que tivemos. Fomos capital. É cultural, né? Cultural, exatamente. Nós formávamos cultura. Passa geração. Exatamente. E eu acho que o momento chegou de repensarmos o Rio de Janeiro. Nós perdemos participação no PIB de forma significativa nesses 20, 30 anos. Nós perdemos participação de indústria, ou seja, o Rio de Janeiro precisa se reolhar e se repensar de forma sistemática. A nossa universidade, o campus de Seropédica, nós temos 4 campos.
Temos Campos Seropédica, Nova Iguaçu, Três Rios e Campos do Goytacazes. Os nossos da Baixada Fluminense, a gente sempre diz que a Universidade Rural ela é da Baixada Fluminense, para a Baixada Fluminense, com a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma das regiões que mais precisa de estudo e precisa ser desenvolvida no estado do Rio de Janeiro. A conexão urbana da Baixada Fluminense ela é muito ruim. A conexão dos nossos alunos para chegar à universidade ela é muito ruim. A gente tem trabalhado nisso, estamos fazendo proposta, mas com o FreePERJ a ideia é que a gente consiga criar uma sistematização de mobilidade urbana, de educação, de desenvolvimento industrial no Estado. Enfim, pensar o Rio de Janeiro mesmo e, a partir desse pensamento, debater e colocar como possibilidade de debate nos processos eleitorais, com a sociedade civil, com vocês aqui, para discutirmos mesmo e pensarmos e propormos. Eu acho que isso é muito importante, essa reconexão. E assim, eu estou falando em reconexão, parece ser um termo forte, porque ela nunca teve dissociada, Exato. Mas é justamente para a gente dar essa sacudida e falar, olha, vem cá, vamos dar os braços e caminhar juntos. Sim. Nós precisamos caminhar junto com a academia, porque o que você está dizendo é música para mim, você entender quais são os estudos que foram feitos nesse período e trazer à mesa. Pode ser que a gente não saiba de vários estudos e que vão ser transformadores para a nossa sociedade, para os negócios no Estado, socialmente transformadores, impactantes na nossa sociedade, que simplesmente o doutor que desenvolveu está lá meio triste, fala, puxa, Exatamente. Inovador, legal, trabalhei em cima disso, não dormi várias noites e está lá parado desde 93. Puxa vida, será que ele não se aplica agora? E, de repente, ele lá com 70 anos falando, nossa, super se aplica, olha aí. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente trazer esses temas à mesa e trazer também alguns anseios e necessidades do empresariado. Porque para a universidade buscar soluções. Fazer hackathons junto conosco. Por que nós não buscamos, lá em novembro, aproveitando esse espaço, e fazer um hackathon? A gente daqui até lá prepara quais são as demandas que fazemos uma seleção em conjunto, essa não faz sentido, essa daqui já tem alguns estudos nessa linha, opa, esse aqui faz sentido. Vamos fazer o hackathon, colocar aqui as missões e, de repente, você está... O nosso objetivo, Roberto, é olhar o Rio de Janeiro, olhar as nossas capacitações. Nós não temos extensão, você está na rural, nós não temos extensão territorial que tem o Mato Grosso, que tem o Pará, que tem o Mato Grosso do Sul, mas nós temos uma qualidade que é diferente no Rio de Janeiro. Nós somos naturalmente um hub do Brasil. Então é muito fácil você pegar um estrangeiro e fazer uma reunião no Rio de Janeiro. É muito fácil para o matogrossense falar, eu quero alcançar o mundo, e ele parar no Rio de Janeiro e discutir como é que ele vai alcançar o mundo com aquele determinado produto ou serviço dele. Então nós já somos uma plataforma natural. Sim. Sabe, eu acho que eu fiz um estudo há algum tempo sobre o que poderia ser, indo lá para a rural, né? O que poderia ser a aptidão do Rio de Janeiro na agricultura, na agropecuária. E aí, conversando com alguns especialistas, um que faz clonagem animal, ele falou, Ricardo, eu posso produzir um gado que não produz lactose. Eu sou do segmento da engenharia. Eu falei que leite sem lactose de uma vaca, de um bovino. Ele eu consigo fazer isso. Opa, peraí.
Se eu estou no centro de consumo, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, é o centro de consumo do país, e eu posso produzir um leite para aqueles que têm intolerância à lactose, opa, esse leite não custa R$ 3, R$ 4 o litro, esse leite custa R$ 25 o litro. Faz sentido para o Rio de Janeiro. Sim. Eu ter uma produção, uma área produzindo lá 1.000 cabeças de gado no Rio de Janeiro, nem faz sentido. A gente no Rio de Janeiro fala, nossa, 1.000 cabeças. Eu atendo a propriedades rurais com 50.000 cabeças no Mato Grosso. Sim. É completamente diferente. Você passa de avião, é boi, 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 boi. Quantos tem no confinamento? Aqui no confinamento eu tenho 5.000. No confinamento. É gigante. Você cansa de andar a pé no confinamento. Qual é, de repente, fazer essa análise? Qual é a característica? O que a gente pode ter no Rio de Janeiro? Né? Eu acho que essas proposições mais micro assim, de diálogo, ela já existe. Eu acho que essa que talvez é o ponto, né? Você deu o exemplo aqui da COP, nós na universidade lá temos vários outros exemplos também de diálogo e de geração de tecnologia, de inovação com parceiros privados. Isso aí, acho que talvez não tenha se desconectado em momento algum, porque há um interesse, sempre houve interesse. É uma forçação de barra minha aqui para a gente conectar mais. O que eu digo, que qual é a proposição do fórum, é pensar o Rio de Janeiro e seu desenvolvimento sistêmico. Essa que é a proposição. Por que hoje nossa indústria de transformação no Rio de Janeiro ela é muito baixa? Por que a nossa mobilidade, como eu falei, ela é muito ruim? Por que nós estamos vivendo aí alguns anos de pouca proposição de desenvolvimento? Por que hoje nós temos uma relação Estado com a sociedade bastante pouco conexa em pensar o seu desenvolvimento? Nós tivemos agora há pouco a venda da SEDAI, né? O que desse recurso foi pensado ao ser gasto para um desenvolvimento planejado e organizado do Estado? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu acho que essa é a conexão. Cadê o dinheiro? Eu acho que mais do que só questionar o recurso. Eu falo, cadê o dinheiro? Nesse sentido, onde que esse dinheiro foi aplicado? Exato. E a gente tinha, mas o ponto nós tínhamos proposta. Isso é que nós estamos chamando. Nós tínhamos proposta. Nós pensamos em alguns momentos separadamente, mas qual desse recurso foi utilizado, por exemplo, para a gente criar uma mobilidade para que os portos de Itaguaí e Porto Açu gerasse um desenvolvimento para o nosso Estado? Como é que a gente fez essa conexão? A gente pensou, teve uma estratégia pensada com as universidades, pensada com a sociedade civil? Acho que não teve. E isso é muito a partir da percepção que alguns autores têm trabalhado, de que o Rio de Janeiro ele vive uma crise institucional e sistêmica que a nossa relação legislativo-executivo ele se desconectou um pouco dessa realidade de desenvolvimento, de pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo assim que não tenha políticos que pensem, assim, vários pensam, mas também aquela linha ali de eu vou desenvolver o meu bairro, eu vou desenvolver a minha rua e acabou, isso tem efeito no pensamento macro. A ideia é que a gente venha com a universidade, consiga, com as universidades, com as instituições que compõem o FREPERJ, que a gente consiga pensar, propor, dialogando com a sociedade civil, principalmente, que eu acho que é o nosso principal elo para fazer essa conexão e sentar na mesa e falar, ó, tem esse caminho aqui que a gente pode pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Vamos junto, vamos pensar em uma assembleia que
trabalhe para desenvolver isso. Há um tempo atrás foi até interessante que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nos chamou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, chamou a UFRJ para desenvolver a matriz de insumo produto do Rio. Nós desenvolvemos, criamos uma correlação produtiva do Rio de Janeiro. O quanto isso está sendo utilizado, ou se está sendo utilizado, para pensar as políticas de desenvolvimento para o Estado. Entendeu? Essa é a questão. A gente parar para pensar como é que o Estado do Rio de Janeiro está se equipando em termos de pessoal para planejar, para propor gestores públicos, pesquisadores. O Rio de Janeiro está fazendo isso? O Estado do Rio de Janeiro está fazendo isso? É uma questão que a gente tem colocado e a gente já tem até uma resposta que não está sendo feita. Tá? Você sabe, Roberto, uma coisa que eu tenho falado, a gente está aí num período pré-eleitoral. Sim. E o que você está falando faz muito sentido. A gente continua votando no amigo do bairro. A gente precisa buscar gente com capacidade de fazer as entregas que nós precisamos. Isso passa pela universidade, é exatamente o que você está falando. Sim. Eu acho que esse é o caminho, e é isso que a gente está querendo. O cara vai lá, se candidata a vereador e não sabe o que o vereador faz. Não, eu como vereador vou fazer isso. Amigo, nada disso você consegue fazer do que você está dizendo. Então, é muito por aí, a gente precisa mudar. Mas aí isso que eu acho que talvez, Ricardo, eu acho que essa é a novidade que a gente traz, que a gente vai trazer isso para dialogar com as principais entidades, privada, pública, enfim. Só para você ter uma noção, quando a gente fez o lançamento do programa permanente de pesquisa do FRIPERJ, tiveram presentes diversos políticos e de diversas linhas partidárias. Então, há um interesse também no Estado do Rio de Janeiro que a gente possa dialogar mais. A gente tem que juntar essas forças, independente se é partido X ou Y, se é entidade X ou Y. Fazer discussão técnica. Exatamente, discussão de técnica propostas. E sistêmica, né? Que a gente consiga pensar o Rio de Janeiro de uma forma sistêmica. Eu converso muito com muitos municípios no entorno ali da região da universidade, da Baixada, do Sul Fluminense, e é muito engraçado que cada um tem uma proposição de desenvolvimento da sua região. Então, a Prefeitura Seropédica tem uma percepção, a de Itaguaí tem outra, e são regiões muito próximas, poderiam estar no mesmo eixo de desenvolvimento, isso tem que ser puxado pelo Estado. Isso tem que ser puxado pelo Estado. Esse desenvolvimento macro tem que ser puxado pelo Estado. Como é que a gente, hoje, o Legislativo Federal, com uma quantidade de recurso jamais vista na nossa história na sua mão, tendo papel de execução, como é que ela pode pensar o desenvolvimento macro desse Estado? Aí vai ser proposta que a gente vai tentar desenvolver ao longo do tempo. Mas, mais uma vez, não é só para política, é para trazer as entidades civis, todos para a gente discutirmos. É interessante que a gente faça essa virada no Rio de Janeiro e é o que estamos propondo. Estamos muito no início, isso é fato. Tá? Então, estamos no início, não é para período eleitoral nenhum, mas é para proposição mesmo de ideias. Eu espero que o FRIPERJ e a Política Permanente do Estado do Rio de Janeiro permaneça aí durante 10, 20 anos, a gente consiga, sim, redirecionar o pensamento do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos repensar. O Rio de Janeiro já foi tudo isso que a gente pensa que é. Nós não somos mais isso tudo e precisamos botar o pé no chão, dar um passo de cada vez. O reconhecimento da realidade é o melhor caminho da gente conseguir mudar essa realidade. Exato. E a gente, só para vocês terem, para a gente ter uma noção, nós temos hoje em dia nas universidades públicas uma mudança que para mim foi uma das principais mudanças que tivemos ao longo dos últimos anos nas universidades públicas, institutos federais, que hoje as universidades públicas elas não são mais uma universidade voltada para aquele que tem maior condição financeira de se preparar. Hoje a universidade ela é muito democrática, ela é muito acessível aos alunos do ensino médio
e fundamental do Rio de Janeiro. Pessoas de baixa renda, só a universidade rural, 70% dos nossos alunos tem média salário, a família tem média salarial de um salário mínimo e meio. Está transformando realidade de está chamando uma sociedade que antes era excluída para poder pensar. Por que a gente não conecta isso com todo o Rio de Janeiro? Por que não utilizamos isso tudo? E aí cabe o nosso papel como professores e gestores das universidades públicas em propor, e ser mesmo agressivo, entre aspas, nesse sentido, de sentar, de dialogar, de propor. Então, deixo aqui o convite para todos que te escutam e te acompanham, novembro, para participar desse primeiro debate que a gente vai fazer, dessa primeira proposição que nós vamos fazer de um diálogo mais aberto. Como eu falei, estamos no início, mas é importante que seja bem aberto e bem debatido com toda a sociedade. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, uma conversa que nós temos feito aqui. Você falou do Porto de Itaguaí, o Porto do Açu. Sim. O Porto de Itaguaí é subutilizado absurdamente. Vocês estão ali colados no Porto de Itaguaí, tem uma ZPE há anos sendo discutida para aquela região. Exato. O que ajudaria muito na localidade que hoje está a Universidade Rural, que podem ser desenvolvidos vários negócios, várias oportunidades de negócio. E emprego, aplicação dos estudos, das análises feitas ali mesmo na região, gerando um emprego muito alto. A gente quer fazer uma conversa, por exemplo, com a Petrobras. E ali em Itaguaí a gente tem a Nuclep. Por que a Petrobras está contratando plataformas fora do Brasil? Não faz o menor sentido. E fora do Rio, deixa eu só botar um parênteses aqui também. Pior, fora do Rio, tendo o Rio a capacitação que tem, o maior torno da América Latina, a maior calandra da América Latina, a maior do hemisfério sul do planeta. Nós fabricamos submarino nuclear. Por que nós estamos deixando de aproveitar isso? Cadê o papel social que impactou essa empresa? Que é deixar na sociedade ao qual ela pertence. Então, essas são discussões que precisam ser feitas. A gente precisa conversar com a Petrobras, a gente precisa conversar com essa indústria para produzir mais transporte por cabotagem ali na região, para ter mais o mesmo sistema ferroviário que atende o Porto de Santos. Há um entroncamento em São Paulo, eu não me lembro exatamente em que cidade, eu acho até que na cidade de São Paulo mesmo, onde ele desce no Mato Grosso e ele vem para o Porto de Itaguaí. Eu me lembro do seu Eliezer Batista falando, por que não usa o Porto de Itaguaí? Exatamente. Com um calado extraordinário no centro, no epicentro de consumo do país. Então, aí eu volto para aquela explicação que alguns economistas têm colocado, alguns dos autores têm colocado. A nossa crise institucional talvez seja o nosso maior dificultador desse momento. Pós saída da capital do Rio de Janeiro, mudança da capital do Rio de Janeiro, e pós ali o golpe militar, toda a sequência que vem depois se tornou um círculo vicioso, criando um descompasso. Um descompasso total, uma política de clientelismo muito grande no Rio de Janeiro. A gente precisa retomar uma política de pensar macro, de pensar menos o meu pedaço e pensar esse desenvolvimento. E quem pensa em fazer investimento no Rio de Janeiro, com toda essa insegurança que existe, eu não digo só insegurança de violência, não, mas toda a insegurança que tem no estado de mobilidade, de estrutura, de atendimento,
nós temos taxas de mortalidade próximas ao Norte e Nordeste, sem fazer comparação de ser melhor ou pior, mas nós temos hospitais federais dentro do Rio de Janeiro, coisa que nenhuma outra federação tem. Por que a que maior a gente quantidade, tem... né? Exatamente. Por que nós temos a taxa de mortalidade alta? Por que nós temos os piores IDEBs do Brasil? Posso te falar? Uhum. Um dos itens, eu acho muito interessante essa conversa, essa sua proposição. Eu fico muito feliz, porque vem de encontro ao que a gente está buscando. Porque, de repente, um agente público, ele não entende que normas da ABNT são importantes, porque ele diz que ele não vai ser condenado por improbidade administrativa se ele não cumprir norma. Você fala, que engenheiro que entende que ele pode fazer alguma obra que não tenha como base as normas técnicas brasileiras, discutidas publicamente com a sociedade civil, é aberta à sociedade civil, e essa discussão não é uma discussão de um mês. Uma norma técnica leva 1, 2, 3 anos para ela sair. Precisa da universidade de novo para falar com esse agente público. Bonitão, você precisa cumprir uma norma. Não dá para você fazer uma obra de um hospital público, seja ele qual for, quanto mais um público, sem estar cumprindo as normas de qualidade do ar, porque as pessoas vão se contaminar ali dentro mesmo. Ele entra com problema na perna e morre por contaminação por tuberculose. Mas por quê? Aí ele deu azar. Sim. Não foi pelo desenvolvimento. Azar, tá bom. Eu acho que a gente, mais uma vez, entra nesse debate, precisamos entrar nesse debate, mas eu volto a insistir na minha preocupação das políticas colocadas, né? E como é que a gente pensa sistemicamente todo esse processo, tá? Qual é a região, a indústria da saúde para o Rio de Janeiro é muito fundamental. Então, como é que a gente estuda? Onde é que vai desenvolver isso? Como é que a gente pode desenvolver? Como é que a gente pode dar um ambiente de segurança para que esse desenvolvimento aconteça no Rio de Janeiro? Estamos agora lá em Santa Cruz. Com a fábrica de vacina? Com a fábrica de vacina. E foi uma dificuldade maior. Manter aquela fábrica ali. Por que empresários não estão colocando as suas instituições no Rio de Janeiro? Por que a nossa indústria de transformação reduziu significativamente nessas 3 últimas décadas? Será que é uma coincidência pura e simples ou porque o empresário preferiu não colocar no Rio de Janeiro? Ou porque o nosso ambiente de pensamento e desenvolvimento e de gerar política... O Estado é muito necessário, aí eu boto o Estado como uma visão teórica, ele é muito necessário e indutor do desenvolvimento, indutor da inovação. Ele pode ser isso, ele pode fazer esse papel. A empresa sozinha ela é muito construtiva, com associação e tudo, ela gera tecnologia, ela gera inovação, mas tem que ter o Estado dando as suas diretrizes. Quando nós não temos uma diretriz no Estado sendo encaminhada, isso se perde e a gente perde. Você não tem um caminho. Toda a sociedade perde. Exato. Por isso que a gente tem essa preocupação. Eu volto, sempre vou trazer para o eixo da nossa preocupação sistêmica, de criar um argumento sistêmico de desenvolvimento do Estado. Por que eu vou fazer uma linha de mobilidade urbana para o Estado? Para atender de que forma o desenvolvimento? Quais regiões? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fomentar que o Porto de Itaguaí, que tem uma estrutura e está subutilizado, possa, sim, contribuir com o desenvolvimento daquela região ali. A nossa universidade está dentro. Desde que eu fiz graduação, a gente fala que o Porto de Itaguaí seria seria o alavancador do desenvolvimento da nossa região. E não alavancou.
Será que isso é por acaso? Ainda não alavancou. Mas se vai... depender da gente, porque no nosso raio de influência, a gente aqui está trabalhando nesse sentido. Nós vamos fazer conversa com a questão, para discutir a questão da ZPE. Passos precisam ser dados. Lá em Seropédica tem uma proposição de ZPE. A gente vai discutir sobre isso. E eu acho que... Já estamos discutindo há algum tempo, mas vamos afunilar essa discussão, porque a gente precisa entender e fazer chegar à presidência da República, até mesmo à presidência da República, Sim. a visão da importância disso para o Estado e para o país. Porque você movimenta uma economia. Os dois portos do Rio de Janeiro que estão subutilizados, eles precisam ser reconectados no processo de desenvolvimento. Não adianta fazer só a ferrovia ali para o Espírito Santo, que a gente só vai ser ponto de escoar mercaderia do que eu acho, é verdade, eu acho fundamental o Porto do Açu. Sim. Mas aqui você já tem todas as condições de gerar o desenvolvimento. A ferrovia está lá, a rodovia está lá, o arco metropolitano está lá. Tudo colocado. O maior ali. calado. A universidade está lá. Uma Bahia completamente abrigada para os maiores navios atracarem. Exato. E por que a gente não desenvolve? Aí eu volto mais uma vez uma dos principais argumentos que a gente tem colocado, que tem uma crise institucional estabelecida no Rio de Janeiro que precisa ser superada. Vamos superar juntos. Essa correlação estranha de poder no Rio de Janeiro, que hoje em dia você não sabe quem está dentro e quem está fora, isso precisa ser superado. Nós precisamos de novas lideranças. E quem é o bandido, né? Exatamente. E a gente precisa superar isso. E precisamos ter novas lideranças políticas do meio empresarial, do meio acadêmico, da sociedade civil, dos movimentos sociais. Nós precisamos ter novas lideranças que rompam com esse processo que foi estabelecido ali a partir do chaguismo, a partir daquele momento ali em que há uma ruptura no estado do Rio de Janeiro significativa. Se a gente conseguir criar novas lideranças, e aí, mais uma vez, eu estou considerando muito essa ação que as instituições estão fazendo a partir do FRIPERJ, de gerar uma política de pensar permanentemente o Rio de Janeiro, e mais uma vez, eu agradeço a todos os políticos que estão contribuindo com esse processo, inclusive com emendas parlamentares, para a gente desenvolver essa pesquisa. A gente consegue debater mais sobre o tema e dialogar e avançar numa discussão, trazendo as associações privadas, vocês, a Firjan, enfim, toda a sociedade que quer discutir, quer pensar o Rio de Janeiro novamente, dando um salto e que a gente consiga. Eu estava com o entrevistado aqui conversando agora há pouco, dizendo que a filha não quer voltar para o Rio de Janeiro. A gente fica com receio de circular. Lá em Seropédica tivemos a fatalidade do nosso aluno, que foi assassinado num momento de conflito, dizem ali que foi de milícia, enfim, uma situação muito ruim que abalou a universidade como um todo, abalou a sociedade como um todo, mas é algo constante. Ontem mesmo estava tendo novamente qual segurança que a gente dá ao empresário, às pessoas que vão vir trabalhar para essa indústria. Qual a segurança que a gente dá? Então, se a gente não tiver uma ruptura, pensarmos junto, unir forças e as instituições, a gente só consegue unir forças a partir das instituições. Não vai ter super-herói, não vai ter fulano que vai fazer isso, vai fazer aquilo. É através das instituições que a gente vai conseguir resgatar isso. E aí a gente tem apostado muito nesse programa do FRIPERJ, a gente tem apostado muito nas proposições das universidades, dos institutos federais, do Cefet, do Pedro II, porque são instituições históricas. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro tem 100 anos. Pedro II tem 100 anos, o FRJ tem 100 anos. São instituições que ultrapassaram momentos difíceis e continuaram. Então, trazer as instituições para o debate, fortalecer o debate institucional, é o passo primeiro que a gente precisa fazer. E aí a associação comercial vem com a gente e todas as associações puderem. Estamos juntos. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser avisado de novos vídeos que nós fazemos.
E o mais importante, se você entende que você faz parte desse processo de transformação, vem para cá. O que a gente precisa, não é? De braços. Sim. Nós precisamos mais braços. A turma é muito competente, mas nós precisamos de braços. E você só muda a sua realidade se você atuar na mudança do seu ecossistema. Então, precisamos agir Sim. como grupo. Sim, eu acho como que esse grupo. é o caminho. É assim que você vai transformar. Então, vem para cá participar, né? Exatamente. Eu acho que esse é o caminho. Como eu coloquei para você no início, acho que a gente fez essa transformação social muito grande, que foi incluir dentro da universidade aquelas pessoas que antes eram excluídas, as pessoas que não tinham acesso. Hoje você permite acesso de forma igualitária, seja através das cotas, seja através do SISU, que é um sistema fantástico de acesso às universidades. Se antes a gente fazia para Universidade X, Universidade Y, o vestibular, hoje a gente faz dentro de um sistema, dentro da própria casa, o aluno consegue se inscrever nas instituições. Agora a gente precisa também fazer com que esses alunos desejem estar na universidade, que é o primeiro passo, né? Esses alunos do ensino médio, nós precisamos estar dialogando constante. Isso eu tenho repetido muito lá na minha região. A gente fez um evento agora muito grande, chamado Semana Rural, que nós abrimos as portas da universidade para todo o nosso entorno e fizemos parceria com a Secretaria Estadual de Educação do município do Rio de Janeiro, com o município de Seropédica, com o município de Valença. Vieram mais de 5.000 alunos das instituições de ensino, do ensino médio e fundamental, estar dentro da universidade, experimentar aquilo que produzimos, foi muito fantástico. E no final de semana foi com a população do entorno, que nós abrimos para cultura, tivemos festival de pipa, carros antigos, música, foi bem bacana. Gostei da parada dos carros, viu? Muito bacana. Foram 400 carros, foram quase 400 carros, que eu posso estar errado aqui, mas acho que o número foi esse. Foram bastante carros antigos, foi bem bacana, assim, e a universidade ela ficou muito aberta para... Eu acho que esse é o nosso papel. Eu estava conversando com os reitores essa semana, a partir da conversa ali com o Lula, que teve essa reunião essa semana, na segunda-feira, aqui do Rio de Janeiro, né? E é muito igual a nossas ideias de que a gente precisa levar a universidade para próximo e trazer a população para dentro da universidade. A população tem que defender a universidade. Ela não pode receber aquele WhatsApp desqualificando a universidade de forma ideológica, não pode, sem pensar, sem refletir, e a gente só vai fazer isso se trouxer eles para dentro e estarmos próximo dele. Então, a expansão... Conviver. Exatamente, conviver. Então, conviver e com a vivência, né, deles ali dentro. As políticas de extensão têm sido grandes nas nossas instituições. Nós temos, por exemplo, pré-ENEM comunitário, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas todas as outras estão trabalhando nesse sentido. Nós temos em Seropédica, temos em Nova Iguaçu, temos em Campo Grande, Bangu e Pedra de Guaratiba, se eu não me engano. Transformar essa universidade e falar, nós estamos aqui próximo, somos parceiros, desenvolvemos ciência de ponta, a geração de inovação tecnológica no país parte principalmente dos principais laboratórios das universidades públicas, e estamos aqui também trazendo proposições de políticas públicas que possam contribuir para aquela população que está ali. E agora vem esses alunos aqui para dentro. Vindo permanecer com esses alunos dentro, que também é um desafio muito grande. Tá? Só na nossa universidade nós temos alojamento, nós temos bandejão e temos bolsa de assistência estudantil. Está caminhando muito. Ontem foi aprovado no Senado, vai voltar para a Câmara agora, a lei da assistência estudantil. Até hoje nós trabalhamos com um programa de assistência estudantil. A expectativa agora é que essa lei seja aprovada e seja estabelecida como lei, e que a gente tenha uma fonte de recurso específica no nosse orçamento destinada a manter esses alunos, que, mais uma vez, é uma política fantástica de inclusão social no país, que vem sendo feita desde 2010 para cá.
Roberto, você sabe que uma coisa que tem passado desde que eu me conheço por gente é a qualidade da universidade pública. Uhum. Na América, a universidade privada é a melhor. Uhum. Aqui no Brasil, indiscutivelmente, a universidade pública é melhor. Com esse modelo de aulas online e tudo mais, há uma grande discussão com relação à qualidade do que se entrega. Eu fiz Cefet, fiz técnico de mecânica no Cefet, e a gente aprendia a soldar, a gente aprendia a fundir os materiais no cadinho e tudo mais. Isso, não que eu vá ser uma pessoa que vai ficar fundindo o material necessariamente, que vai ficar soldando, mas eu sei discutir como que uma solda deve ser feita, avaliar, não como um perito em solda, mas avaliar na minha empresa se a solda está sendo feita da forma correta. Isso muda bastante. E eu vejo que a universidade pública, ela dá esse passo, que eu não digo que é um passo além, não. É um passo fundamental, que é aproximar da realidade, da experimentação, esse aluno. E quando você vai para uma particular, onde você afasta disso, e a aula é online e tudo mais, e aí não, eu posso ficar de short aqui em casa, e essa convivência, essa troca com outros alunos, eu acho que é uma perda muito grande, né? Significativamente, diga-se de passagem. Eu acho que a pandemia nos trouxe, acelerou um processo que muitos ficamos resistentes bastante tempo, né? Que foi ter algumas questões online. Então, a pandemia trouxe isso até para a educação, novas tecnologias, mas a gente não pode descartar a presencialidade, não pode descartar a vivência na formação. Eu acho que estamos num momento agora, tem pouco tempo a pandemia, esse salto que a gente deu foi há muito pouco tempo, a gente vai ter que tentar fazer essa conexão das novas tecnologias junto com a estrutura que a gente trabalhava para poder melhorar o processo de formação. Agora, nós somos totalmente contra esse processo 100% online de formação, tanto que as universidades não entraram nisso, e trabalhamos ali, até os nossos cursos em educação à distância, eles têm um grau de presencialidade significativo e professores pesquisadores constantes no processo de pesquisa, que continua dentro da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, até nossos cursos de educação à distância, eles são nessa linha. Agora, a gente precisa a gente tem a certeza que as universidades públicas, institutos federais, agora eu sempre tenho que trazer os institutos federais, o Cefet e o Pedro II, nós somos patrimônios do país e temos que ser tratados como patrimônio, e para a gente continuar mantendo a qualidade, precisamos ter identificado claramente a nossa fonte de orçamento. Não dá para cada ano trabalhar com um orçamento e sem perspectiva de previsibilidade básica, mínima. As parcerias, eu sempre digo que elas são fundamentais, nós temos diversas parcerias, todas as instituições, com o setor privado, com o próprio setor público, mas a principal fonte, aí eu digo até em quase todas as universidades do mundo, a principal fonte de recurso para a formação ainda é o recurso público. Então, a gente precisa ter garantido o recurso público para as universidades, para que a gente consiga ter parcerias, inclusive, mais aprofundadas, e negociar com essas parcerias melhores. Roberto, eu vou te fazer uma provocação, não para essa nossa conversa, mas para uma próxima, já pensando aí num plano de trabalho conjunto. Quais são os produtos e serviços que as universidades precisam e hoje não estão sendo atendidos por esse ecossistema que atende as universidades? E eu vou te dar um exemplo simples. Ricardo, olha, a gente precisa de um serviço de segurança melhor, com preços melhores, com valores melhores, com
condição de pagamento, atendimento, tangibilizar resultados. Minha filha fez prova para o Fundão e prova para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez prova na PUC. Certo. Passou na PUC. Eu falei, não, então você vai para a PUC, porque ali no Fundão é meio preocupante, embora entenda a qualidade do Fundão. E aí ela passou para o Cefet. Opa, maravilha. Então você vai para o Cefet, porque eu conheço, meu pai também estudou no Cefet, meus primos estudaram no Cefet, tem uma história de família e a qualidade do Cefet é indiscutível, é excelente a qualidade. Sim. Do Cefet, e ali ela se UFRJ formou. também, deixa eu só fazer Não, parênteses. da UFRJ também. A preocupação é com relação à segurança. Era com relação à segurança. Mas a gente precisa criar essa reaproximação da universidade e seguir, persistir nesse caminho. Então eu ia te fazer uma provocação, ela até passou agora, que eu lembrei dela novinha ali, e ela já se formou. Sim. Mas vamos discutir como que a gente consegue somar nesse processo, pensar em soluções que o empresariado, que as empresas precisem para esse processo fluir melhor, caminhar melhor. Eu acho que o desafio que você coloca, eu acho que é o desafio que nós nos colocamos também. E aí, mais uma vez, eu vou voltar para a ideia do FreePERJ, da política de pesquisa permanente que a gente precisa fortalecer. Acho que estamos estruturando esse ano, como eu falei, não é uma questão que vai dar um resultado amanhã, não vai dar um resultado para essa eleição agora, nem para a eleição de 2026, mas é algo que tem que ser permanente, de construção constante, para irmos pensando o Estado do Rio de Janeiro e romper, de fato, com essa crise institucional que está estabelecida no Rio de Janeiro. Precisamos romper com essa crise estabelecida, que provocou um círculo vicioso muito grande, danoso, que a gente não está conseguindo romper e cada vez mais está piorando. Passa governo, entra governo, a gente não está conseguindo romper. Cabe a nós juntarmos a sociedade civil, as instituições, e falarmos, chega, vamos dar um outro caminho, precisamos ter um outro caminho para o Estado do Rio de Janeiro. E eu espero, sim, estou com muito otimismo, que o passo que as nossas instituições têm dado dentro do programa e dentro do FreePERJ é um passo significativo. Sozinho nós não vamos conseguir. Por isso que é importante agregar, vamos acertar, vamos errar, mas precisamos propor, e esse é o papel que a gente tem feito nesse exato momento. Espero fincar mesmo e a gente fazer uma história de mudança do Estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer em novembro, todo mundo lá. Sim, já fica o convite aqui para todo mundo, para todos os seus ouvintes, ouvintes, telespectadores, amigos. Amigos que acompanham o seu canal no podcast, que estejam presentes lá no evento em novembro. Vai ser o inicial, vamos debater serão diversas mesas, diversas linhas. Estamos montando as emendas, chamando trabalho. Vai ser um evento acadêmico, mas é importante que a sociedade política e a sociedade civil do Rio de Janeiro, as suas representações estejam presentes nesse evento. Já deixo aqui o convite para você e para todos os seus telespectadores. Já aceito. Então fica com a gente, que tem muito mais para a gente falar, e o Roberto virá outras vezes, com certeza, para a gente desdobrar esse tema. E se você imagina que você pode fazer parte desse processo de transformação, seja estudando mais, seja estudando e aplicando o que você está aprendendo, vem para cá, porque o time aqui é bom, a gente só precisa de mais gente, mais braços para fazer essa mudança que a gente precisa fazer no Estado e no país através do Estado. Com certeza. Agradeço muito o convite, o papo foi muito bom e me coloco à disposição para outras vezes também. Fantástico. Obrigado, Roberto. Vem com a gente.